no outro. Sabiam que esse hábito de culpar os outros é mais comum do que a gente pensa? Hoje, no nosso bate-papo, eu e eles terceirizando os erros. Um comportamento comum: jogar a culpa nos outros. Fato que está por trás de muitos conflitos em relacionamentos no trabalho e na vida pessoal. Quem nunca ouviu ou já disse a expressão "a culpa não é minha"? Afinal, é fácil apontar o dedo, seja para a família, amigos, colegas no trabalho ou até mesmo para um desconhecido. Assumir a culpa pelas próprias falhas pode até ser mais difícil, mas com certeza, além de sensato, traz diversos benefícios. Para falar no assunto, em mais uma roda de conversa, eu e eles, o psicólogo Cristiano Molo e também o jornalista, cronista, autor, ator e dramaturgo Carlos Eduardo Novaes. Estamos de volta. Obrigada, Carlos Eduardo, aqui presente com a gente. Cristiano Molo também. Hoje já começando sobre um assunto de culpa, né? É comum já, Cristiano, você vê muito, provavelmente, né? Mas no dia a dia também é comum a gente ver isso no nosso dia a dia, no trabalho, na relação com a família, jogar a culpa no outro, não assumir a culpa. É isso, né? É bastante comum e é importante a gente entender qual é a função da culpa. Todo mundo já deve ter assistido aí, pelo menos a grande maioria, o filme Divertidamente. Todas as emoções, todos os sentimentos, eles têm ali um porquê, né? E qual é a função da culpa? Quando a gente fala de culpa, a gente tem ali diretamente ligado um arrependimento. Quando a gente tem um arrependimento, é quando a gente pensa naquilo que não foi feito da maneira que a gente gostaria ou algo que a gente não fez. Então é o momento da gente refletir e pensar se poderia ser feito de uma nova forma e aprender com os nossos erros. É isso, você citou o filme, inclusive, que eu adoro esse filme, né? Agora estreou já o segundo e o filme fala justamente da importância de todos os sentimentos, por exemplo, da tristeza, da felicidade e a culpa também. É importante, né? A gente assumir, a gente ter ciência também da culpa do outro. Sim, porque quando você assume, você aprende. Quando a gente joga a culpa no outro, a gente não está dividindo, a gente está colocando a responsabilidade no outro. É importante a gente assumir aquilo que é nosso. Eu até trouxe aí, a produção pode colocar aí na tela para ficar mais intuitivo, que quando a gente fala sobre culpa e responsabilidade, a gente pode pensar num gráfico de uma pizza que tem que ter pelo menos 3 elementos. Aquilo que é responsabilidade minha, aquilo que é responsabilidade do outro e aquilo que é responsabilidade que não está no nosso alcance, como por exemplo a pandemia, o tempo, alguma coisa assim nesse sentido. Já está aí na tela, né, para a gente ver. Então, quando a gente pensa que a culpa é totalmente minha, então eu estou preenchendo todo esse gráfico com a responsabilidade toda minha. E isso causa um sofrimento. E quando a gente joga essa responsabilidade no outro também, a gente também está jogando a responsabilidade no outro e está impedindo que a gente possa aprender com os nossos erros, com as nossas falhas. É isso. E às vezes é difícil a gente assumir também, né? Perceber que a gente está fazendo isso. Carlos Eduardo, diga. O que você percebe em relação a isso? Já se pegou fazendo isso ou vendo outra pessoa também não assumindo a culpa? Não, mas isso é o que mais acontece, não é? Muito, né? O que mais acontece é as pessoas saírem da reta, não é? Querer jogar o problema para o outro. Isso não é comigo não fui eu, você não entendeu direito, você não soube se expressar e eu não soube responder. As desculpas são as mais variadas, mas todo mundo, ou quase todo mundo, quer sair da reta, sair da reta da culpa, não tem culpa de nada. É isso. E doutor, como é que, e por que, né, as pessoas têm tanto medo de ter culpa, né? Por que as pessoas não querem assumir? Ficam com medo de errar, querem jogar para o outro a responsabilidade que é dele mesmo? Olha, existem vários motivos. Eu posso citar alguns, como, por exemplo, algumas distorções cognitivas. O que são as distorções cognitivas? São alguns pensamentos que não condizem exatamente com a realidade, que trazem um determinado sofrimento. Por exemplo, uma atribuição de culpa. Quando eu digo, olha, eu me sinto assim por culpa sua, eu estou desempregado por culpa sua, eu estou passando por uma situação por culpa sua, é uma distorção cognitiva que, se a gente olhar de novo lá no gráfico da pizza, ele está desproporcional. A gente precisa conseguir proporcionar isso de uma maneira bem distribuída, né? Outro ponto pode ser também a fragilidade do meu eu. Então, se eu jogo para você toda a responsabilidade, eu sinto um alívio, porque não há falha em mim, eu sou um ser perfeito. Então, quando eu jogo para você, eu sinto um certo alívio. Trazer para mim a responsabilidade, a minha fragilidade como ser humano,
faz com que eu cresça e que eu me desenvolva e que eu aprenda com todas as situações, como nós falamos. Isso. E no fundo, a gente sabe que a responsabilidade é nossa, né? Qual trabalho você pode indicar, assim, um trabalho mental que a gente pode fazer mesmo para tentar evitar que isso aconteça, né? Para a gente tentar se responsabilizar mesmo por isso, assumir que a culpa é nossa mesmo, tentar resolver ali com a gente mesmo. Olha, eu acho que é um trabalho de autocompaixão, né? Você entender que você é um ser humano, que você pode errar e que está tudo bem você errar. E quando você fala de responsabilidades, eu lembro muito sobre escolhas, né? Porque toda escolha, ela implica numa responsabilidade. Claro. E às vezes as pessoas ficam com medo de fazer escolhas porque elas têm medo de errar, têm medo de ser criticada ou têm medo de ser julgadas. Então é importante a gente saber que toda escolha implica numa renúncia e implica numa responsabilidade. Ah, Cristiano, então é só não escolher. Uma não escolha também é uma escolha, também faz renúncias e também traz responsabilidade. Então, saber escolher também é fundamental. O Lacan dizia, né? A bolsa ou a vida, toda escolha implica numa renúncia. Carlos, você já viu alguma decisão que você teve que tomar, assim, principalmente na carreira, né? Muitos anos de carreira, que você, tem que escolher ali, fica com medo de se culpar de repente, né? Porque é isso. A culpa, exatamente. Espera, eu antes preciso explicar o seguinte: eu estou de óculos escuros, porque me apareceu uma bolsa aqui debaixo dos olhos e que não está muito estético exibi-la. Então, mas está estiloso, é isso. Eu estou de óculos escuros aqui, mas evidentemente que à noite eu vou ter que tirar para fazer o espetáculo, né? Que hoje já tem. Hoje já tem e amanhã não tem mais. É hoje só. Hoje só. É uma apresentação só que eu vou fazer. Eu, no passado, há quase 40 anos atrás, quando eu fiz a Confidências de um Espermatozoide Careca pela primeira vez. Foi um sucesso. Eu fiquei mais de 3 anos com a peça. Eu fui de Manaus a Pelotas com a peça, rodando o Brasil inteiro. Uma maravilha. Hoje eu vou ver se eu consigo terminar uma sessão sem ter que sair do teatro de maca. Que isso, vai ser um sucesso. Foi um sucesso absoluto nos anos 80, hoje voltando então, e quem sabe de repente vai ficar, hein? Por que você decidiu voltar? Qual foi essa escolha que você fez, né? Já que a gente tá falando de escolha... É porque eu estava querendo me experimentar, talvez me exibir um pouco, né? É bom, né, de vez em quando. Ou então saber até onde é que eu posso ir, né? Me testando, né, no palco também. Na verdade, quando era adolescente, eu fiz parte da inauguração, da estreia, da fundação do Teatro de Amadores do Clube Fluminense. E eu fiz umas 2 peças antes de morar em Salvador, onde eu fiquei lá durante 10 anos e me formei em Direito. Mas então tem um lado meu, eu acho que eu sou um escritor no palco, digamos. Mas eu sou mais poeta, escritor. Né? Tô vendo. Eu sou mais escritor do que ator. Quer dizer, a minha vida toda, embora a minha vida não ande em linha reta, eu já fiz um monte de coisa. Quando eu morava na Bahia, eu tive uma dedetizadora, fui dono de uma fábrica de sorvete, coisas incríveis. E aqui eu também, eu escrevo, eu fiz palestras em várias empresas já também, mas o que eu gosto de fazer mesmo é escrever. O que eu gosto de escrever é sentar ali e botar minhas ideias antigamente se dizia no papel. Agora não tem mais papel. No celular. Agora pois é, aproveitando no papel se isso, tira cópia apenas. Né? Aproveitando então, quando estreou lá atrás a peça, não tinha esse boom, né, de rede social, de internet, nem existia, década de 80. Agora, qual é a diferença que você está sentindo já, né? Na divulgação, ficar mais perto ali no meio virtual também. Teve alguma coisa ali que você mudou na peça, de repente, por conta disso também? Não, teve alguma coisa que eu mudei. Quer dizer, a peça é meio old fashion, quer dizer, é uma peça que se passa há 40 anos atrás, mas eu fiz algumas atualizações. De vez em quando eu dou um corte no texto e falo da atualidade. Eu digo, não, hoje em dia com o celular está diferente. Quando eu falo, por exemplo, de que eu recebi um torpedo numa pizzaria, eu não sei se essa sua geração sabe o que é torpedo, porque hoje em dia o celular resolve isso. Mas na época o torpedo era um papelzinho um papelzinho que você recebia com nome, telefone para você ligar e que estava sempre ligado aos, digamos, aos interesses do mercados sexuais e afetivos. Isso não existe mais. Não existe mais esse esquema do torpedo. Mas eu tenho uma cena na peça em que eu falo disso nos anos 80, na Pizzaria Guanabara, que eu não sei nem se existe ainda.
mas eu acabei não respondendo a tua primeira pergunta. Das escolhas, que eu já nem das sei mais o escolhas. que é. Pois é, foram muitas escolhas, né? E às vezes não foram escolhas acertadas, às vezes foram escolhas em que eu quebrei a cara. Isso acontece, aí você quebra a cara, se arrebenta, volta de novo, sobe, desce. Mas a escolha de voltar com o minha monólogo, vida é com um certeza, é um sucesso. A minha vida é um eletrocardiograma, sabe como é? Aquela coisa que vai, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Mas é de todo mundo, né, doutor? É isso. Cada escolha, né? Exatamente. E cada culpa que a gente assume ou não assume implica numa consequência. Isso me lembra bem sobre as nossas emoções, né? Então, nós precisamos sentir as nossas emoções. A nossa vida é bem isso mesmo, né? A gente está subindo e descendo, uma hora está triste, uma hora está alegre, por aí vai. O que acontece quando a gente está numa linha reta? A gente não está mais aqui, né? Então é importante a gente valorizar as emoções, validar as emoções, como mostra o filme Divertidamente. Cada uma tem uma função e cada uma tem a importância, e a culpa ela é importante para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa aprender com os nossos erros, para que a gente possa fazer novas escolhas. E a emoção, eu acho que é muito importante, até porque a emoção não tem idade. Não tem Você idade. se emociona e se apaixona com 15 anos, com 40 e com 80 e vai embora. Isso. A emoção vai com você até o final, pô. E apesar disso, posso dizer que nós ainda somos analfabetos emocionais. Com Também certeza. Porque nas escolas nos ensinam sobre física, química, matemática, sobre o céu, sobre o infinito, mas não nos ensinam sobre nós mesmos. Todos nós sentimos tristeza, sentimos culpa, sentimos emoções, mas ninguém sabe identificar, ninguém nunca aprendeu a lidar com essas emoções. E a importância disso, né? A gente vê muito já desde criança. A criança começa a chorar na escola, ai, não pode chorar. Exatamente. Não pode fazer isso, não pode. É Mas é o que mais importante se chorar, escuta. não Quando é? você é criança, é o que mais se escuta é o não. Exatamente. Não isso, não aquilo, não aquilo, Engole não o pra cá, choro. não pode. E o choro tem uma função fundamental, que é esvaziar essa tristeza. Quando a gente está triste, a gente precisa de chorar. E tem pessoas que não conseguem chorar. Então elas podem escrever, por exemplo, pode ver que nos momentos de tristeza que se escrevem as mais bonitas composições, Com obras de certeza. artes, peças, né, que ficam aí para a eternidade. Então é importante a gente sentir as nossas emoções e saber lidar com elas. O choro, por exemplo, ele tem como função esvaziar uma tristeza. É viver, né? Viver a tristeza, viver o luto. Carlos também pode falar muito bem disso. Os poetas, os escritores, com a dor, né? Se dedicam mais ainda ali. É verdade, a gente despeja muito isso no papel, ou despeja muito isso no teclado, na criação, na criatividade, né? na criação de livros. Eu tenho vontade de escrever, eu tenho 48 livros editados. E o maior sucesso entre os meus livros é um livro infanto-juvenil chamado Menino Sem Imaginação, que é a história de um garoto que não tem imaginação. Você pode imaginar isso? Bom, mas isso não é o principal. O principal é que eu estou querendo escrever agora um livro sobre o menino sem emoção. Uau! Olha. Baseado, inclusive, nos meus primeiros passos na minha vida pessoal, do que eu me lembro, não é? Do meu pai militar, a minha família já quero toda. esse livro. Eu também. A minha família toda de militares. Então, olha ele ali, ó, ele com a mãe, olha lá. Ele sou Que eu. legal. E aí, quando eu era garoto, meu pai dizia, o homem não chora, o homem não chora. Sabe, eu me lembro de um dia que a gente morava numa vila lá na Tijuca e brincavam na rua, anoitecia, todo mundo ia para casa e a minha casa, o meu pai foi a última pessoa a abrir a porta e eu fiquei morrendo de medo ali fora da vila, sozinho, no escuro. E quando abriu a porta, eu estava chorando, ele me deu uma maior bronca, porque o menino não chora, blá, 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 blá. Quer dizer, eu fui obrigado e eu passei boa parte da minha vida reprimindo as minhas emoções, em função dessa infância complicada, da visão do meu pai do que era ser homem. Mas isso também te impulsionou a criar essas obras, né, tão importantes. Não, mas eu tão legais. criei, o meu lado humorista é um lado que não trabalha com emoção. O humor não trabalha com emoção, o humor trabalha com a razão. Ele pode até provocar a emoção, mas para você fazer humor, você tem que deixar a emoção de lado e ter uma visão. O Brecht já dizia isso, e ter o chamado distanciamento crítico, que é a forma de você ver as situações sem a interferência da emoção. A emoção não deixa. Eu me lembro que uma crônica que eu fiz há muitos anos, quando eu escrevia no Jornal do Brasil, que teve uns 3 acidentes seguidos na Central do Brasil.
E eu fui escrever sobre isso, mas eu estava tão emocionado, tão indignado com aquilo, que eu não consegui fazer humor com aquela situação. É difícil, né? Então você tem que recolher as suas emoções para poder fazer um texto de humor. A gente vai continuar com esse papo aqui, que tá super interessante, mas a gente vai para um rápido intervalo. O programa só tá começando, o papo tá muito bom. E daqui a pouco a gente vai saber mais ainda sobre a volta do monólogo encenado e escrito pelo Carlos Eduardo Novaes, Confissões de um Espermatozoide Careca, que foi um grande sucesso no final dos anos 80. E também vamos ter dicas aí de receita de pizza saudável com massa de couve-flor. Não pode sair daí, tá? Fica aí que a gente volta já já. Fiquem ligados, a Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher abriu inscrições para 9.000 vagas gratuitas em cursos de capacitação. Para participar, as mulheres precisam ter de 14 a 18 anos e podem realizar a inscrição no site que aparece na tela. Não percam! Confidências de um Espermatozoide Careca. Um monólogo escrito e encenado por Carlos Eduardo Novaes. É uma autobiografia do ator desde os tempos de espermatozoide até os dias atuais, passando por fases como a calvície precoce, frustrações, rejeições e alegrias. Carlos Eduardo Novaes é escritor, jornalista, cronista, dramaturgo e ator. Sua atividade como cronista começou em 1969, no jornal Última Hora. No teatro, atuou, escreveu e dirigiu várias peças. Se tornou presidente da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais e vice-presidente da Federação Internacional de Sociedades de Atores Dramáticos. É autor de livros que falam de política brasileira, do cotidiano, vida conjugal, entre outros. Confidências de um Espermatozoide Careca fará única apresentação hoje no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea, às 20 horas. Não percam! Voltamos ao vivo com Vem Com a Gente nas Super Tardes da Band. Aqui comigo o psicólogo Cristiano Molo e o ator Carlos Eduardo Novaes, que veio falar da volta do monólogo Confissões do Espermatozoide Careca. Carlos, explica pra gente esse título, explica um pouco pra gente do monólogo. Eu quero ler para você um trecho do texto que o Valmir Ayala, que foi um grande crítico de teatro, ele fez há 40 anos atrás
quando ele foi ver a peça. E eu trouxe um pedacinho pequeno aqui, porque ontem, inclusive, no programa que eu fui, comentaram comigo a respeito do título, que acharam um título de mau gosto. E aí eu queria fazer esse comentário aqui, um trecho do texto que o Valmir Ayala escreveu, Um Espermatozoide que Deu Certo. Quem vai ver o espetáculo esperando uma versão grosseira de pornografia barata está redondamente enganado. Raramente tenho visto a malícia bem-humorada, o tema e a linguagem licenciosa vertidos em tão elegante versão. Este espetáculo, continua ele, devia ser de censura livre para os mais jovens, para que os mais jovens aprendessem uma cartilha honesta de liberalidade moral. Falei, né? Isso, gostei. Bom, hein? Pois é. Isso, mas o nome, quem vai pelo nome, né, primeiramente, é um nome que acho que as pessoas têm que... Às vezes isso, as pessoas né? se assustam, né? Pelo menos há 40 Mas anos por que se atrás, assustar também, se né? assustavam. Mas por que se assustar também pelo nome, Não né? sei, porque acho que o espermatozoide não é uma coisa muito Tem que se falar social, mais sobre isso, principalmente né? careca, né? O careca que pega, de Eu repente. acho que é o careca que pega, é verdade. Mas sobre o que é o monólogo? Conta pra gente. É a história da minha vida. Só que tem pouca coisa de realidade e muita coisa de ficção, de fantasia. Quer dizer, eu começo contando os meus tempos de espermatozoide. E eu lá, acampado, esperando a hora de partir. Esperando o momento. E eu disputo, afinal, com um espermatozoide cabeludo, que se parece com o Neymar, Milei, de repente. com o Milei, presidente da Argentina. E aí eu termino dizendo, olha, eu tiro uma medalha do bolso e digo, vocês posso imaginar que vocês sabem quem ganhou, não é? Porque fui eu. Porque se vocês estivessem aqui no público assistindo e o meu adversário ganhasse, vocês estariam vendo uma conferência sobre anarcocapitalismo. Quer dizer, então eu conto a minha vida, eu sou de uma família de militares, eu conto isso, eu me formei em Direito na Bahia, eu conto isso, eu tive uma enorme frustração na minha primeira experiência sexual, eu conto isso. Então eu conto, mas eu conto com humor e conto leve, criando fantasias em torno da história, né? Essa história aí da minha ida ao que se chamava no passado Rendezvous, hoje se chama Casa de Tolerância, eu nem sei se existe mais, né? Mas é porque naquela minha época, 40 anos atrás, imperava o reino da virgindade. Então você tinha que recorrer a outros meios. E era um sufoco infernal. E, Carlos, por que você resolveu contar, né, um pouco da sua história também ali, né? Tem um pouco, claro. Então, Que tem. resolveu contar, é uma história, é isso, de escolhas também da sua vida, né? Aquela que Isso. você passou na sua vida, que a gente estava conversando no primeiro bloco, das escolhas, que fizeram também você chegar até aqui, fizeram vivenciar, criar, ter essa imaginação também. Não, sim. O que você está me perguntando exatamente? O que te motivou a querer mostrar um pouco dessa sua vida, escrever um pouco disso, né? De certa forma eu boto um pouco da minha vida para fora. Eu falo da minha separação com a minha primeira mulher. Mas tudo isso também, sabe, com um viés de muito humor. Não tem nada levado a sério ali. Você não tem nenhum momento de drama ali. Você tem uma narrativa que ela é neutra e se envolve com situações de humor na medida em que eu vou avançando na história. E a história termina quando a história do torpedo, que eu não vou contar aqui, e foi uma enorme frustração minha com aquele torpedo. E o que eu fiz? Eu recorri a uma mulher inflável. Quando eu estive em São Francisco, nos Estados Unidos. E lá, inclusive, em São Francisco, tem mais lojas e mercados e supermercados de sexo do que McDonald's. Então, eu conto a história da minha experiência com a mulher inflável, que é tudo mentira, evidente. Eu nunca experimentei. Mas aí eu termino a história dizendo isso. Finalmente, essa experiência me ensinou que nada substitui a mulher de carne e osso. E a ela, e particularmente a Marta, minha mulher, que eu quero dedicar esse espetáculo. Romântico ainda. E é isso. Que você está falando um pouco que tem muito do humor ali, né? Mas como a gente está falando de emoção também, você costuma levar a vida mesmo com muito humor? Eu tento, né? Eu tento levar com muito humor. Agora, eu percebi que com a idade eu estou ficando um pouco rabugento, será uma expressão? Ranzinza, uma coisa assim.
Agora, eu entendo isso como uma coisa natural nas pessoas que estão envelhecendo. É isso porque- mesmo, doutor? É isso? É comum? Olha, toda Elas estão emoção chegando. ela é comum e cada um tem uma forma de sentir, né, as suas emoções. Importante que as emoções fiquem em equilíbrio, né? Como a gente falou lá do gráfico que sobe e desce. A gente não pode ter uma tristeza profunda, que aí a gente está caminhando para depressão, uma alegria, né, que é muito grande. E as emoções influenciam. Influencia. Pois é, mas no meu caso, essa percepção que eu estou tendo de que eu estou ficando um cara mais chato, mais rabugento, é em função do fim, não é? À medida que você vai se aproximando, eu costumo dizer para as pessoas que eu já entrei no corredor da morte. Seja lá o que isso signifique. Mas aí, então, eu acho que isso, inconscientemente, vai levando você a ter uma certa revolta. Tá né? perdendo um pouco a paciência também, né? Por não Você ter acha que- podido fazer tudo que você gostaria de fazer, entende? Porque o fim está próximo e a gente percebe isso. E quando percebe isso, a gente muda um pouco e talvez não fique bem-humorado 24 horas por dia. É, comum também. Tudo é perfeito, é normal também. Mas olha, a gente vai para um recadinho agora, rapidinho, que vai dar pra gente. Vamos E a conferir. pizza? A pizza daqui a pouco. Ah, bom. É daqui a pergunta. pouco. É daqui a pouco no próximo bloco. Vamos conferir então esse recadinho. Vamos continuar conversando aqui, porque, Vamos. olha, a gente vai ter um recadinho rapidinho da Amanda, que ela vai dar um recadinho pra gente. Amanda, fala um pouquinho pra gente, então, desse recadinho aí importante. Maravilha, deixa comigo. Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? A gente passou aí, deu um gostinho para que você possa entender deste carro que pode ser seu. Cal, eu sei que você procura facilidade. Então se prepara, porque hoje o Capmania vai te contar como você pode ganhar um Renault Kwid por apenas 25 centavos. É isso mesmo, você não ouviu errado. Esse carro vai te ajudar na sua locomoção, seja para o trabalho, passeio, compras do mês, levar o filho no colégio. Motivos para ter esse carrão é o que não faltam, hein? E ainda mais, por 25 centavos, essa é a sua oportunidade e tá incrível. Acesse o site capmania.com.br ou o QR Code que tá aqui no cantinho da tela para que você possa ter essa grande oportunidade e ter acesso aos nossos títulos limitados do Capmania. Lembra, é a sua oportunidade de estar motorizado e agora com esse Renault Kwid 0 km, que tá só te esperando. Presta atenção, que aqui você pode encontrar um produto 100% autorizado. Nessa oportunidade que você está esperando, quer uma ótima notícia? Então, caso você aceite adesivar o seu carro com a nossa marca, você ainda ganha R$1.000 por mês durante um ano. Nunca foi tão fácil ter dinheiro assim, né? Então, separe seus 25 centavinhos, garanta já o seu título para sair de carro novo. Isso é Capmania, é a sua mania de ganhar. É isso, Amandinha, obrigada. Conferiu o recadinho. E agora a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco tem receita de pizza fitness, tá? A gente vai dar o segredinho aqui da pizza daqui a pouquinho. A gente volta já já.
Olá, público do Vem Com a Gente. Hoje eu estou numa cozinha para descobrir o passo a passo de uma queridinha das famílias brasileiras. É o Dia Mundial da Pizza. E você, qual o sabor que você mais gosta? Qual o sabor que não pode faltar na sua casa no final de semana? Eu estou nessa pizzaria e nós vamos descobrir o passo a passo, como fazer e quais são os sabores prediletos das famílias brasileiras. Vem com a gente! Já que é o Dia Mundial da Pizza, é preciso comemorar em grande estilo. 90 centímetros dessa pizza, que eu não sei nem classificar se é gigante, enorme, super gigante. Quais são os sabores que nós estamos representando aqui nessa super pizza? Hoje nós temos aqui brócolis, calabresa especial, Veneza, feijoada, Málaga e da casa. A maior pizza do Brasil e detalhe público, pizza de feijoada. E para quem já é mais fitness, light, nós temos aqui a de brócolis, para o peso na consciência ficar um pouquinho menor, né, Brendo? Com certeza. Então tem vários sabores para a gente estar comemorando em grande estilo nesse Dia Mundial da Pizza. E eu queria saber, Tássia, quantas pizzas são vendidas por mês, mais ou menos aí com seus cálculos? Hoje a gente tem em média 3.500 pedidos por semana, mais ou menos 14 mil pedidos por mês. Sobre os sabores exóticos, por exemplo, feijoada. O dia da pizza, pra gente, eu digo que é o nosso Natal, né? A gente aproveita para lançar produto, para lançar promoção. E esse ano o escolhido foi a feijoada. Nós temos as super tardes da Band e tem uma super pizza, 90 centímetros de pura guloseima. 90 centímetros, quase 5 quilos aí, dependendo do sabor, e dividindo para até 15 pessoas, o que é um custo-benefício maravilhoso. Dá para comemorar o Dia Mundial da Pizza em grande estilo e chamar a família inteira. E vocês acham mesmo que eu ia terminar essa matéria sem comemorar o Dia da Pizza? É claro que não. Estou precisando até de ajuda. Ai, meu Deus, espera aí. Feliz Dia da Pizza para todos vocês, porque tá uma delícia. Tô comemorando em grande estilo. Obrigado, Brendo. Obrigado, gente. É com vocês. Gente, que delícia. Olha o tamanho dessa pizza. Porque no final das contas tudo acaba em pizza, né? Fiquei com um pouquinho de inveja, mas hoje a gente tá aqui, ó, com a chefe de cozinha, Juliana Nascimento. Prazer. Que trouxe pra gente hoje, que a gente viu aqui alguns sabores com o Diogo. Feijoada, né? Vários sabores diferentes, mas hoje aqui a Juliana veio trazer uma pizza com sabor, né, com uma massa especificamente, pra gente comer sem culpa. Conta um pouquinho pra gente, Juliana, qual é a massa? A gente tá vendo aqui couve-flor. É a massa de couve-flor, é isso? Sim, a nossa massa é feita de couve-flor e só tem 3 ingredientes e é super fácil de fazer. Como é que explica pra gente? Porque quem pode fazer em casa é tranquilo, é rápido. Super tranquilinho, não tem dor de cabeça, é papum. Vamos ver a receita então primeiro? Vamos. Que aí depois você vai conseguir explicar e mostrar pra gente. Vamos ver então a receita dessa pizza que você pode fazer em casa. De couve-flor, 100 gramas de parmesão, um ovo, uma pitada de sal, azeite, a nossa pimentinha que não dá pra faltar. Um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta e um pouquinho de azeite. Isso aqui eu vou deixar no forno por 6 minutinhos, para ela só dar uma douradinha. É fácil de fazer. Eu que sou péssima na cozinha, acho que eu já aprendi. Com certeza. Mas me mostra, depois que a massa tá pronta, né? A gente tá vendo aqui a massa já prontinha, Assadinha. como é que a gente faz? Então a gente vai montar agora, porque ela já tá assada. Molhinho de tomate pra deixar... E quanto tempo, mais ou menos, no forno pra massa ficar aí pronta do jeitinho que a gente tá vendo? Cara, uns 12 minutos a massa aqui. E essa massa rápido? é muito rápido, muito rápido. Não tem é até muito... bom quem tá com fome, tá com pressa. É, e ela não tem nenhum tipo de farinha, né? Então é ideal pra quem não pode comer glúten. Então ela, ó,
top. E também a gente pode substituir o ovo na receita para quem quiser. Hoje a gente tem várias opções de queijo vegano. Substitui o ovo, então, por linhaça. Eu até hidratei um pouquinho, daqui a pouco eu mostro. Tem que botar um pouquinho na água pra hidratar a linhaça, porque ela vai ficar um pouco mais, ó, cremosinha. Tipo uma gelatinazinha, né? Isso, e ela vai substituir a função do ovo aqui nessa receita pra gente. E aí pode botar no o sabor tempero que quiser, você né? quiser. Eu gosto muito de margarita, eu optei em fazer margarita aqui hoje pra vocês. O pessoal está falando que é uma massa fitness, mas é importante, né? Que vai ficar fitness ou não também dependendo do que você colocar em cima. Sim, com certeza, porque você pode substituir por vários outros tipos de ingredientes de acordo com a dieta que você quer seguir. É isso, gente, não adianta fazer a massa fitness e botar uma feijoada aqui em cima. Um queijinho aqui, um tomatinho, um manjericão que não pode faltar, que é essencial para ficar uma delícia. E é isso. Uma delícia. E aí depois bota no forno de novo. Põe no forno de novo e aí a gente traz pra finalizar, mostrar pra vocês como ficou a finalização. Então vai ficar pra derreter também um pouquinho do queijinho. Porque ela é igual uma pizza normal. Você vai pré-aquecer a pizza, vai pré-cozinhar a pizza e depois você vai temperar ela e depois voltar de novo ao forno. É o mesmo modo de preparo de qualquer pizza normal. Só muda mesmo os nossos ingredientes, que é couve-flor, ovo e parmesão. Só mudou isso, mas o modo de preparo é sempre o mesmo. É fácil. Tá com uma cara boa, a gente vai saber se tá gostosa daqui a pouco também. Carlos, Eduardo. Diga, querido. Cristiano, eu quero saber qual que vocês gostaram mais. Dessa aí de feijoada, de essa fitness aqui. Eu sou um pouco convencional em matéria de pizza. Eu gostei muito dessa de couve-flor. Óbvio. Você é fitness, então? É o quê? Você é mais fitness, então? Você gostou dessa massa diferenciada? Muito mais fitness. É isso você, Cristiano? Eu também gostei mais dessa. Gostou, Deve né? Tá Daqui a pouco a gente vai provar, então. Opa! É isso, né, Juliana? Isso. Aí agora, como é que vai fazer? Vai botar um pouquinho no fogo? E aí já tá pronta? Tá pronta. Só a gente comer. Só aproveitar. Só. É isso, então. A gente vai botar... E eu gostei, sabe o quê, gente? Tem que prestar atenção nessa dica dela, porque tem gente também que não come ovo. Não come. E aí tem essa com a linhaça, não é isso? Isso, a linhaça. E, na verdade, a gente pode substituir também por outros. É isso. Tem a uragagá, que é uma água marinha que a gente faz. Pode colocar ou batata no lugar. E também dá pra fazer, se você não gostar muito de couve-flor, dá pra substituir, às vezes, por batata doce ou por até brócolis. Então, tipo assim, essa receita é muito acessível a todos os nossos gostos. Se a gente quiser, depois só caprichar. Se quiser uma pouco mais, uma pegada a mais, joga uma o quê? Um pouco mais, uma calabresa, uma linguiça mais. Se quiser fitness, pode até colocar aqui, em vez de eu coloquei tomate e manjericão, poderia colocar lasca de berinjela. Aí só tem criatividade, né? Aí é com vocês. Muita criatividade. E olha, falando em pizza... Itália já remete também um pouquinho. Olha, várias coisas deliciosas. Sabe quem tá na Itália? Gardênia Cavalcante. E ela preparou várias dicas, tá? Porque essa mulher trabalha, né? Ela tá aproveitando os diazinhos de folga, mas deixou algumas dicas, orientações pra ajudar como arrumar a mala. Vamos ver as dicas que ela deu pra arrumar a mala dela pra viajar pra Europa. Vamos conferir. Pois é, meu amor, olha só, saindo de férias, vou passar uns dias viajando, curtindo a família, enfim. Mas olha, vou mostrar pra você uma coisa que não pode faltar na minha mala. Já fechei uma mala, um malão tá lá. Tô com mais uma aqui, até porque são muitas produções. E quem quiser me acompanhar no Instagram pode me acompanhar. Inclusive vou mandar algumas coisas também aqui pro programa. Mas olha só, acabei de sair do banho, lavei meu cabelão. Muita gente tem elogiado muito, mas olha só, dá só uma olhada na necessaire que eu preparei. Olha quanta coisa maravilhosa, né, da linha Milagres do Mel, shampoo, condicionador, esse multifuncional que eu amo, ele não pode faltar na minha bolsa, máscara para hidratar os cabelinhos, este aqui para proteger, né, do calor quando eu for usar secador ou chapinha, e vai na minha bolsa óleo reparador. Vocês acharam que eu ia tirar férias sem levar a Dabelle comigo? Vão me acompanhando aqui no Instagram, tá bom? Beijo, até a volta com a Dabelle. Ai, muito bom. Muito bom. Confere as dicas da Gardênia Cavalcante. Super, sempre, muito bem prevenida. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai provar essa pizza deliciosa. A gente volta já já.
de volta ao vivo nas super tardes da Band. Hoje eu conversei com o ator Carlos Eduardo Novaes e com o psicólogo Cristiano Molo. A gente conversou vários assuntos aqui, desde a culpa, falando também sobre o monólogo que vai estrear hoje, novamente, né, na verdade, reestrear. Ele depois vai estrear do sucesso. e vai terminar hoje. É isso, mas com certeza vai ser um sucesso e ele vai voltar pra ficar, tá? A gente não tem dúvida disso. E eu quero saber de uma coisa que a gente falou aqui muito da pizza. A pizza tá pronta? Ai, Juliana, por favor, porque a gente tem que experimentar, né? Tá todo mundo aqui querendo saber se é bom mesmo, se essa massa... Eu nunca comi essa massa de couve-flor. Obrigado. Ó, Juliana, senta também pra ficar aqui com a gente, pra gente provar essa delícia. Maravilha. Vamos ver. Senta aí, Juliana. Não, e essa massa eu também não conheço. Quero saber. Essa massa, o que é essa massa na base? Não é a massa tradicional, né? Não, porque ela é feita só de couve-flor. É de couve-flor. Ah, Couve e parmesão. também Tem nenhum é tipo de farinha, isso. a base também é A de base é, couve-flor? total. Olha, Ó, show. maravilha. É isso. Maravilhosa. Que bom, Gente, que bom. e não tem gosto de couve-flor. Não tem. Fica com gosto do que você, né? Claro, Temperar botar ali, ela, mas não fica com aquela massa ali embaixo com gosto de couve-flor, Não. né? E ela é bem fininha. Eu particularmente gosto da camada da pizza bem fininha, por Eu isso que eu também. fiz bem fininha. Mas caso o pessoal de casa queira ela um pouco mais grossinha, é só colocar um pouco mais. Claro. E, Cristiana, a gente tava falando aqui de sentimento. Essa culpa de comer a pizza assim, com essa massa de couve-flor, a gente não vai carregar, não precisa carregar, né? Tudo com equilíbrio, né? Não precisamos nos matar de culpa. Essa pizza aqui tá maravilhosa, né? É isso. Culpa talvez seja numa pizza de feijoada. Né? Aí Eu talvez acho. você carregue uma culpa depois. Ou culpa de não ter conhecido essa massa antes, entendeu? Ó, viu? Se eu tivesse conhecido antes, eu só comeria essa massa. Delícia, é muito, muito ó, fácil. Pessoal, eu tô querendo comer aqui, na verdade, sabe? Porque tá uma delícia. Mas quem quiser conferir, de novo, quem esqueceu, vai ter no nosso site também. Pode conferir a receita lá, que é super fácil, super tranquilo. A gente viu que é rapidinho, já tá pronto, né? Muito rápido, muito rápido. Uns 10 minutos você já deixa assim, ó, o preparo da massa. pizza, da massa, e depois você tira do forno. E depois pode voltar pro forno pra, isso. né? E uma coisa que eu não falei, que ela é congelável. Vocês podem congelar, fazer várias na forma e congelar e tirar quando for usar. Tanto você pode congelar tanto ela crua, sem assar, ou ela já pré-assada e depois só temperar. É isso. E falando agora também, que a gente já falou muito, a gente tá comendo nossa pizza deliciosa, mas o tema mesmo central hoje foi de terceirizar a culpa, terceirizar os erros. Cristiano, que dicas e orientações você pode dar para as pessoas conseguirem evoluir nesse sentido, né? De assumir aquilo ali sem ficar pesado também, né? Sem se sentir mal. Olha, o primeiro passo é a gente questionar os nossos pensamentos, né? Porque nós vimos que existem algumas distorções cognitivas, como atribuição de culpa, pensamentos do tipo e se eu tivesse feito, e se eu não tivesse feito, ficar remoendo pensamentos. A gente precisa se questionar se esses pensamentos trazem algum benefício, que muitas das vezes não trazem, né? E a gente não precisa ficar refém dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos também são passíveis de questionamentos. A grande questão é que a gente não aprende a ser crítico, né? Nas próprias escolas a gente não aprende a ser crítico, né? Porque se a gente aprendesse a ser crítico, a gente criticaria o próprio sistema de ensino, né? A quantidade de pessoas que não têm autocrítica Exatamente. é inumerável. E a autocrítica ela tem que ser também Claro. os nossos pensamentos, porque eles não são verdades absolutas. Trabalhar Claro. também sobre autocompaixão, trabalhar que nós somos seres humanos e que a gente também não precisa ser perfeito, né? Não precisamos não, ser nem super-heróis, né? Nem é possível. Muitas Nem das vezes a consegue. culpa está no Ah. sentimento de a gente não ter acertado. Trabalhar porque muitas das vezes a gente vem de famílias indutoras de culpas, que são aquelas famílias que quando você fala para a mãe e para o pai assim, vou para casa do meu amigo, pode ir. O pai fica aqui sozinho, a mãe fica aqui sozinha, então às vezes essas Aquele famílias... drama, né? Aquele drama, essas famílias são indutoras de culpa e a gente carrega, e às vezes a gente fica com aquelas vozes nas nossas cabeças que a gente pensa que são nossas, porque faz parte da gente, mas às Claro. vezes vem da nossa criação. Então é trabalhar todas essas questões aí e entender a intenção por trás dos seus atos, né? Porque às vezes você erra, mas se você olhar para a intenção, quanto mais você olha para a intenção e tem uma intenção boa, se você errou, vamos lá, entender a responsabilidade e
e trabalhar refazer nisso. caso seja necessário. É. E culpa também para quem não for assistir, sabe? O monólogo também de Carlos Eduardo, Vai ficar com a maior Confissões de um culpa Espermatozoide. quem não for vai Vai carregar uma ficar culpado. culpa pro resto da vida Vai, que você sempre. não imagina. Vai. É isso, por favor, chame o público. Hoje, onde, que horas, por favor. Hoje, é hoje só, amanhã não tem mais, hein? Hoje só, É então hoje por isso a só, culpa... amanhã não tem mais. A culpa é certa. Pois é. Teatro Clara Nunes, Shopping da Gávea, quer dizer, tem estacionamento, toda a segurança, pode ir tranquilo. Às 8 horas, Confidências de um Espermatozoide Careca. Ninguém vai se Eu, arrepender. Um escritor em cena, no palco. Não vai se arrepender. Escritor, diretor. Não, vou até pedir mais, sabe? Muito. Continua, bis, bravo! É isso, Juliana Nascimento também aqui com a gente com essa pizza maravilhosa que eu amei. Eu também. Obrigada por ter vindo aqui, compartilhado essa receita com a gente, que é rápido, fácil e gostosa, não é isso? Sim, eu acho muito importante a gente trazer uma coisa mais leve também. Eu acho que hoje em dia a gente está tão amassado em tantas coisas que a gente precisa, às vezes, de uma coisinha mais levezinha para comer, para dar um ânimo diferente. Para não sentir culpa também. É, para não sentir culpa, com certeza. É dia mundial da pizza, 10 de julho. Dá pra comer a pizza sem culpa, como a Juliana mostrou pra gente. Então vai no nosso site, vai no nosso canal do YouTube, pega a receita, vai lá, faz então essa pizza que você não vai se arrepender nem um pouco, né? Obrigada, gente. Amanhã a gente tá de volta. Kátia Fonseca agora segue. Amanhã estamos aí, no mesmo horário. Tchau, tchau. Ninguém vai